Olá, eu sou Rodrigo Santos, consagrado da Comunidade Católica Novo Ardor, e você está aqui conosco no podcast do Papa. O podcast do Papa foi feito para você que não tem tempo para ler os principais documentos, cartas encíclicas e exortações apostólicas do Santo Padre Papa Francisco. Então é um auxílio para o seu estudo e aprofundamento catequético. Estamos fazendo o estudo da Evangelii Gaudium, a primeira exortação apostólica do Papa Francisco. E vamos agora dar início ao capítulo 1, a transformação missionária da Igreja. Se você chegou agora aqui no podcast do Papa, basta você procurar pela nossa playlist e retomar os episódios anteriores da introdução. Capítulo 1, a transformação missionária da Igreja. A evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus, e depois fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a cumprir tudo quanto vos tenho mandado. Mateus 28, versículos 19 e 20. Nestes versículos aparece o momento em que o ressuscitado envia os seus a pregar o Evangelho em todos os tempos e lugares, para que a fé nele se estenda a todos os cantos da terra. O subtema número 1, uma igreja em saída. Na palavra de Deus aparece constantemente esse dinamismo de saída que quer Deus provocar nos crentes. Abraão aceitou a chamada para partir rumo à nova terra. Conferi Gênesis 12, versículos 1 a 3. Moisés ouviu o chamado de Deus. Vai, te envio. Êxodo 3:10. E fez sair o povo para a terra prometida. Conferi Êxodo 3:17. A Jeremias disse: irás aonde eu te enviar. Jeremias 1:7. Naquele ide de Jesus estão presentes os cenários e os desafios sempre novos da missão evangelizadora da Igreja. E hoje todos somos chamados a esta nova saída missionária. Cada cristão e cada comunidade há de discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar este chamado. Sair da própria comodidade e ter a coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. A alegria do Evangelho que enche a vida da comunidade dos discípulos é uma alegria missionária. Experimentam-na os 72 discípulos que voltaram da missão cheios de alegria. Conferi Lucas 10:17. Vive a Jesus que exulta de alegria no Espírito Santo e louva o Pai, porque sua revelação chega aos pobres e aos pequeninos. Conferi Lucas 10:21. Sentem-na cheios de admiração os primeiros que se convertem no Pentecostes, a ouvir cada um na sua própria língua. Atos 2:6. A pregação dos apóstolos. Esta alegria é um sinal de que o Evangelho foi anunciado e está a frutificar, mas contém sempre a dinâmica do êxodo e do dom, de sair de si mesmo, de caminhar e de semear sempre de novo, sempre mais além. O Senhor diz: vamos para outra parte, para as aldeias vizinhas, a fim de pregar aí, pois foi para isso que eu vim. Marcos 1:38. Ele, depois de lançar a semente no lugar, não se demora lá a explicar melhor ou cumprir novos sinais, mas o Espírito leva-o a partir para outras aldeias. A palavra possui em si mesmo a tal potencialidade que não a podemos prever. O Evangelho fala da semente que, uma vez lançada à terra, cresce por si mesmo, inclusive quando o agricultor dorme. Conferi Marcos 26-29. A Igreja deve aceitar esta liberdade incontrolável da palavra, que é eficaz ao seu modo e sob as formas tão variadas que muitas vezes nos escapam, superando as nossas previsões e quebrando os nossos esquemas. A intimidade da Igreja com Jesus é uma intimidade itinerante e a comunhão reveste essencialmente a forma de comunhão missionária. Fiel ao modelo do Mestre, é vital que hoje a Igreja saia para anunciar o Evangelho a todos, em todos os lugares, em todas as ocasiões, sem demora, sem repugnâncias e sem medo. A alegria do Evangelho é para todo o povo, não se pode excluir ninguém. Assim foi anunciada pelo anjo aos pastores de Belém. Não temais, pois anuncio-vos uma grande alegria, que o será para todo o povo. Lucas 2:10.
O Apocalipse fala de uma boa nova de valor eterno para anunciar aos habitantes da terra, a todas as nações, tribos, línguas e povos. Apocalipse 14:6. Mais um subtítulo: primeiriar, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. A igreja em saída é a comunidade de discípulos missionários que primeireiam, que se envolvem, que acompanham, que frutificam e festejam. Primeireiam, desculpai o neologismo, tomam a iniciativa. Então o Santo Padre está dizendo que primeireiam, o termo que ele usou, é para esses que tomam a iniciativa. A comunidade missionária experimenta que o Senhor tomou a iniciativa, precedeu-a no amor. Conferi 1 João 4,10. E por isso ela sabe ir à frente, sabe tomar a iniciativa sem medo, ir ao encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para convidar os excluídos. Vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia, fruto de ter experimentado a misericórdia infinita do Pai e a sua força difusiva. Ousemos um pouco mais no tomar a iniciativa. Como consequência, a igreja sabe envolver-se. Jesus lavou os pés aos seus discípulos. O Senhor envolve-se e envolve os seus, pondo-se de joelhos diante dos outros para lavar, mas logo a seguir diz ao discípulo: serei feliz se o puserdes em prática. João 13,17. Com as obras e gestos, a comunidade missionária entra na vida diária dos outros, em curtas distâncias, abaixa-se se for necessário, até a humilhação e assume a vida humana, tocando a carne sofredora de Cristo no povo. Os evangelizadores contraem assim o cheiro das ovelhas, e estas escutam a sua voz. Em seguida, a comunidade evangelizadora dispõe-se a acompanhar. Acompanha a humanidade em todos os seus processos, por mais duros e demorados que sejam. Conhece as longas esperas e a suportação apostólica. A evangelização patenteia muita paciência e evita deter-se a considerar as limitações. Fiel ao dom do Senhor, sabe também frutificar. A comunidade evangelizadora mantém-se atenta aos frutos, porque o Senhor a quer fecunda. Cuida do trigo e não perde a paz por causa do joio. O semeador, quando vê surgir o joio no meio do trigo, não tem reações lastimosas ou alarmistas. Encontra um modo para fazer com que a palavra se encarne numa situação concreta e dê frutos de vida nova, apesar de serem aparentemente imperfeitos ou defeituosos. O discípulo sabe oferecer a vida inteira e jogá-la até o martírio como testemunho de Jesus Cristo. Mas o seu sonho não é estar cheio de inimigos, mas antes que a palavra seja acolhida e manifeste a sua força libertadora e renovadora. Por fim, a comunidade evangelizadora, jubilosa, sabe sempre festejar. Celebra e festeja cada pequena vitória, cada passo em frente na evangelização. No meio desta exigência diária de fazer avançar o bem, a evangelização jubilosa torna-se beleza na liturgia. A igreja evangeliza e se evangeliza com a beleza da liturgia, que é também celebração da atividade evangelizadora e fonte de um renovado impulso para se dar. E assim concluímos então a primeira parte do capítulo 1 da exortação apostólica Evangelii Gaudium, a transformação missionária da igreja. No próximo episódio nós vamos meditar um pouco sobre a segunda parte, na qual o Papa fala sobre a pastoral em conversão. Então fica conosco no podcast do Papa e não se esqueça, se liga no Papo do Papa. Não esqueça também de deixar os seus comentários, o que você está achando até aqui, e as suas sugestões de melhoria para que nós possamos cada dia mais ofertar o melhor conteúdo para você e sua família. Então nos vemos no próximo podcast do Papa.